papo sério, pancadão que o diretor mandou eu falar aqui pra você. Veja bem, teve gente que não desabou, teve gente que não surtou, teve gente que não largou tudo. Tá se identificando, mas tá funcionando no limite. Por fora, parece disciplina, parece responsabilidade, parece até maturidade. Parece alguém que está dando conta, mas por dentro tá cansada, irritada. E ó, antes de qualquer coisa, a pessoa que vos fala tem muita propriedade para falar o que eu vou falar aqui com você. Além de nós trabalharmos com desenvolvimento humano há 8 anos, nós vivemos, eu e meu sócio, dentro do mundo corporativo. Nós temos realmente propriedade para falar disso com você. Então, assim, cansaço, irritação, um estado de alerta que nunca desliga. E talvez o nome disso não seja preguiça, não. Não seja falta de foco, não seja desmotivação. Talvez o nome disso seja esgotamento silencioso. Sim. Veja bem, a gente precisa de muita responsabilidade e maturidade para falar sobre esse assunto. Por quê? Nós não trabalhamos como CLT, nós temos as nossas empresas e ainda assim vivemos esse ambiente. Um tipo de desgaste que muita gente está vivendo sem perceber com clareza porque continua funcionando, continua trabalhando, continua respondendo mensagem, continua cumprindo agenda, continua entregando, continua aparecendo, só que emocionalmente já está drenada. Esse é justamente o problema que eu quero falar com você hoje. Se você gosta de conteúdos que te ajudam a entender o que está sentindo com mais clareza, segue a gente aqui, porque a gente vai trazer mais vídeos nessa linha. Porque quando a pessoa ainda consegue funcionar, e eu vivi isso, até porque eu tenho as ferramentas, percebe? Ela começa a minimizar o que ela sente, ela pensa, não, mas ainda tô dando conta. Talvez não é nada demais, é só um cansaço mesmo. Eu vivi esse cenário há mais ou menos uns 5 anos atrás, tá? Fiquem aqui no canal que vocês já vão entender o contexto de tudo isso. Se eu ainda estou trabalhando, então eu não tenho motivo para reclamar. Não deve ser nada demais. Se eu ainda não parei, talvez seja só o cansaço mesmo, normal. Mas aí que tá. Nem sempre é, gente. Nem sempre é. Tem um tipo de esgotamento que não chega fazendo barulho. Ele vem necessariamente, ele não vem, aí que tá, ele não vem necessariamente com um colapso, não vem com uma quebra visível, não vem com um momento dramático que deixa tudo óbvio, aquela coisa que você vai ficar de cama, sabe? Às vezes ele vem de forma silenciosa mesmo. Você continua indo, mas com menos presença, com menos prazer, mesmo sendo algo que tu goste muito de fazer. Com menos clareza, com menos paciência, com menos paz. E se em algum momento desse vídeo você pensou, sou eu, já coloca aqui para mim nos comentários com uma palavra. Limite, porque é uma palavra que você vai precisar conhecer e trabalhar com ela. E não é só para os outros, não. É para você. É para os personagens, para as personas que foram aparecendo ao longo da tua vida e que você se identificou demais com ela, a ponto de não saber quem é você e quem é a persona. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O quiet burnout é esse estado em que a pessoa continua aparentemente normal, produtiva, disponível, mas por dentro está sobrecarregada. Então não é só sobre estar cansada, percebe? Porque cansaço, às vezes, melhora com uma boa noite de sono. Ou 2, talvez. Se você é workaholic, como eu e o meu sócio já fomos, talvez não seja só uma, mas 2, 3 noites de sono. Um final de semana, tranquilo, por exemplo, uma pausa real. Aqui é diferente. O corpo aqui, ele continua indo, mas a mente continua sobrecarregada. A rotina, ela continua acontecendo, mas internamente existe um desgaste acumulado. E o mais perigoso é que isso, do lado de lá, né, é muito confundido com força. A pessoa, ela vira alguém que aguenta tudo. Até parece, porque eu até brinquei, né? Parece maturidade. Só que a imaturidade, ela mora nos extremos. Tanto no menos, quanto no mais. Porque tem algo ali. Então, toma cuidado com os extremos.
Se você é a pessoa que aguenta tudo, muitas vezes a pessoa que aguenta tudo, ela não está bem. Ela aprendeu a funcionar mal, inclusive. E talvez isso esteja crescendo tanto agora dentro de você, porque o mundo hoje mantém muita gente nesse estado de ativação quase que constante. Tem estímulo demais, tem informação demais, tem tela demais, tem demanda demais, tem interrupção demais. Veja bem, você já ficou descansando, rolando o feed do celular? Isso não é descanso, gente. Você tá ali descansando, mas tendo estímulo o tempo inteiro. Você para de trabalhar, mas continua acessível. Você sai do expediente, mas a cabeça não sai junto. Você tenta relaxar, mas o sistema continua em alerta. Além disso, hoje existe uma pressão muito grande para render mesmo cansado. Como se parar fosse falha, como se desacelerar fosse fraqueza, como se descansar precisasse ser merecido. E isso cobra um preço. E quando esse contexto se prolonga, o estresse deixa de ser só um momento e começa a virar um ambiente interno. A pessoa ela começa a viver em modo de antecipação. Mesmo parada, ela não relaxa de verdade. Mesmo descansando, ela não se sente em recuperação real. Mesmo em momentos bons, existe um fundo de tensão. E aqui entra a ligação com a ansiedade, porque o quiet burnout não é só exaustão. Ele muitas vezes anda junto com uma mente que não consegue sair do estado de vigilância. Você para, mas não desliga. Eu não estou aqui nesse vídeo buscando culpados e vilões inocentes e o sistema e a empresa, até porque eu já estive nos dois lados. E o estado onde eu tive, inclusive, esse cenário, é onde eu sou dona de duas empresas. Eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores. Então, assim, essa conversa ela é muito mais sobre um estado interno do que o cenário do lado de fora. É muito mais sobre como você lida consigo mesmo nos momentos de pausa do que tem alguém aqui me oprimindo no telefone. Talvez essa pessoa oprimindo aqui no telefone seja uma parte sua se cobrando de que você deveria estar produzindo e não descansando. Entende? E aí, veja, o corpo até tenta desacelerar, mas a mente não acompanha. Eu não quero que tu fique procurando, porque é a empresa, o vilão. Sinceramente, isso não vai te ajudar agora. Você precisa entender que parte sua se conecta com esse estilo de vida, porque alguma coisa tem aí. Você não vai me ver aqui falando de eles contra um contra eles. Não, não, não. Aqui a conversa é mais profunda mesmo. Então, assim, a gente tá falando aqui de um desgaste contínuo, de uma persona, de uma estrutura que você carrega há muito tempo, provavelmente. E aí, como ela é silencioso, os sinais, né, eles vão passando despercebidos. Então, você vai acordando cansado, mesmo dormindo, tarefas pequenas, parece, nossa, que você vai se arrastando. E um ponto muito chave aqui, que eu me recordo que eu passei isso há 5 anos atrás, é que você vai sentindo menos prazer no que antes era simples. Você começa a cair muito no piloto automático, sua cabeça nunca desliga completamente. E talvez um dos pontos mais difíceis de admitir seja: você não quer desistir da vida que você construiu, mas também não consegue mais sustentá-la com paz, e isso é muito pesado. Porque por fora pode parecer que tudo está certo. A agenda está andando, as contas estão sendo pagas, as entregas continuam acontecendo, a vida segue, mas por dentro tem um custo invisível. E você está negligenciando esse custo. Porque daí, essa conta, os juros dessa conta é menos paciência, menos presença, menos clareza mental, mais irritação, mais ansiedade, mais distância emocional, mais sensação de peso, mesmo quando teoricamente tudo está bem. Veja bem, presta atenção aqui comigo, hein? Cola aqui em mim agora. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a colocar nome no que você vive, segue aqui o nosso canal, porque essa é exatamente a proposta aqui. Eu vou ficar reforçando isso, não fique bravo comigo, porque eu quero realmente te prender em conteúdos que vão te trazer profundidade, não te acelerar aí nesse processo que você está indo para um lugar que, pelo amor de Deus. Então, assim, muita gente interpreta isso do jeito errado. Falta de força, drama, frescura.
Acha que é só uma fase, acha que a solução é apertar mais, produzir mais, compensar mais, se cobrar mais. Só que esse é justamente um dos maiores erros. Você tenta resolver com mais esforço aquilo que, na verdade, está pedindo limite, contemplação, conhecimento, recuperação, reorganização. Às vezes você está lidando ali numa esfera do fazer que é para entrar na conta da fé. E eu não vou entrar aqui em termos religiosos, não. É naquilo que você entende, no significado que você tem de fé, de confiança na vida. Se tu não consegue fazer isso, você precisa vir para um processo sistêmico guiado. Para você se recuperar, para você se reorganizar. Porque nem todo problema se resolve apertando mais. Tem coisa que piora justamente porque você insiste em funcionar acima do que o seu sistema está conseguindo sustentar ali naquele momento. Não é que você não vai conseguir nunca na vida. É que naquele momento, naquela fase, tem uma prioridade ali que você vai precisar reorganizar. Então, muita gente fica aparecendo bem por fora, porque continua cumprindo a agenda, porque aprendeu a funcionar mesmo mal. Exaustão virou para muita gente um símbolo de comprometimento, como se estar sobrecarregado fosse prova de valor, mas não é, gente. Estar exausto não é sinal automático de responsabilidade. Às vezes é sinal de que você está ignorando desgaste a tempo demais. E esse desgaste ignorado vai mudando a relação da pessoa com a própria vida. Ela perde presença, ela perde sensibilidade, ela perde espaço interno, ela perde clareza, ela começa a viver mais reativa do que consciente. E isso importa muito, porque uma vida pode continuar funcionando e ainda assim está ficando emocionalmente empobrecida, sem vida, preto e branco. Porque, por isso que, assim, ó, é importante dizer com clareza o que isso não significa. Não significa fraqueza, não significa incapacidade, não significa preguiça, não significa que você não aguenta a vida. Significa que existe um desgaste sendo ignorado por tempo demais. E dar nome a isso muda muita coisa. Porque chamar de preguiça vai te ativar aí comportamentos, estados emocionais de culpa, mais paralisia, e tudo vai ficar ainda mais pesado. Enquanto você chama de fraqueza, você se endurece um pouco mais. Aí vai ficando rígida ali, frente de acontecimentos que pediriam um pouco mais de flexibilidade. Então, enquanto você chama de desmotivação, por exemplo, você tenta se forçar. Mas quando você começa a perceber que talvez existe um esgotamento silencioso aí, você muda a pergunta. Gosta das perguntinhas aqui do nosso canal, né? Pega papel e caneta. Em vez de tu perguntar aí, o que tem de errado comigo, né? Que é o que a gente sempre faz. O que eu fiz, né? O que tem de errado comigo? Você começa a perguntar. O que, na forma em que... Nota aí. O que, na forma como eu estou vivendo, está me drenando assim? Não é quem, não é vilões, não é culpados. O que na forma como eu estou vivendo está me drenando assim? Essa pergunta é mais honesta. Então, na prática, por onde começar? Número 1. Observa o que mais te drena hoje. Não só o que te ocupa, tá? Mas o que suga a tua energia de verdade. Às vezes não é o excesso de tarefas em si, às vezes é tensão constante, falta de margem. Às vezes é nunca poder desligar, ou a sensação de nunca poder desligar. Vocês estão entendendo com o que a gente está lidando? Porque nunca poder desligar, da onde veio isso? Quem falou isso para você? Como você criou e fez a manutenção dessa sensação durante a tua vida? Às vezes viver é estar disponível, que viver está disponível o tempo todo, né? Segundo, perceba onde você nunca descansa de verdade, porque distração não é a mesma coisa que descanso, tá? Ficar rolando tela ali por exaustão não é o mesmo que recuperação, e a neurociência vai falar sobre isso. Sumir mentalmente por alguns minutos, enfrentar o que muitas correntes estão falando ali do tédio de dopamina, tá? Isso é muito importante para restaurar o teu sistema.
Descanso real é aquilo que te devolve presença, reduz o alerta. Devolve sim um pouco de eixo. Faça esse teste aí e me conta, por favor. Terceiro, olhe para tua rotina e pergunta com sinceridade se ela só cobra ou se ela também te devolve. Porque tem rotina que exige demais e devolve de menos. E aqui eu quero que você seja honesta ao longo de um tempo considerável, não de hoje para amanhã, entende? Ninguém sustenta isso por muito tempo sem pagar um preço emocional, gente. Número 4. Reduza dentro do possível aquilo que mantém seu sistema em alerta constante. Nem sempre dá para mudar tudo de uma vez, tá? Vamos ser coerentes. Mas quase sempre dá para começar a mexer em alguma coisa, uma fronteira, um horário. Alinhar expectativas com as pessoas. Chamar para uma conversa, olha, podemos combinar de uma outra forma? Eu compenso aqui, mas eu preciso desse tempo ali. Tem alguma resposta que pode esperar, gente? Uma exigência tua que precisa ser revisitada. Um excesso que já virou um hábito. E quinto, reconstrua ali pequenas pausas reais. Pequenas mesmo, não é assim, nossa, fazer coisas grandiosas. Né? Tipo assim, que às vezes o cuidado vai ser algo sofisticado, grande, num bangalô, né? Não! Uma pausa simples. Porque às vezes a gente fica colocando algo tão inalcançável, e por começar assim, a gente não começa nunca, né? Então, o sistema nervoso, ele responde à constância, gente. Não só a grandes eventos, pequenas pausas reais, pequenos momentos sem excesso de estímulo, pezinho na grama ali, pequenos espaços de respiração, prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. Pequenos instantes em que você não está sendo cobrado nem por fora, e principalmente por dentro. Isso já começa a mudar muita coisa, tá? No fim, talvez o problema não seja que você perdeu a vontade, talvez você só esteja tentando viver em alta performance com a mente esgotada. Talvez não é falta de capacidade, você não perdeu não a sua capacidade. Talvez é o espaço interno, a tua conexão com você, a tua energia psíquica está fraca. Talvez esteja sobrecarregado aí há quanto tempo? Então, dê nome ao que você sente com honestidade. Isso pode ser um bom ponto de partida também, tá? Quando você entende o que está acontecendo, você para de se atacar e começa finalmente a ter uma escuta ativa. Isso é muito importante. Você não vai resolver tudo isso de uma vez, isso tudo não resolve tudo de uma vez, mas já muda o lugar de onde a mudança começa, tá? Vem aqui comigo agora. Isso foi relevante para você? Me conta aqui nos comentários, então. Onde hoje você sente mais cansaço? Ou que você sente que está funcionando no limite há tempo demais? Se esse vídeo fez sentido para você, me segue aqui, porque eu posso trazer os próximos vídeos nessa linha. Posso falar sobre a diferença entre cansaço normal, ansiedade, burnout, ou sobre por que tanta gente hoje consegue trabalhar, produzir e sorrir, mas não consegue sentir paz. Eu não quero que você viva na mediocridade, só que eu quero que você descubra formas de alcançar a excelência que talvez você nunca tenha pensado e nunca tenha vivido isso até hoje. Te vejo no próximo vídeo.